Deus nosso Pai, de amor e bondade, nós muito agradecemos por mais uma oportunidade que temos de nos encontrar nessa manhã de domingo, essa manhã ainda um pouquinho fria, mas com o coração aquecido, para mais uma manhã de ensinamentos. Nós pedimos, Pai, que nos auxilie na nossa rotina diária e principalmente nesse momento que a gente consiga se desligar das coisas exteriores para poder focar no momento presente, para que possamos assimilar suas lições, refletir da melhor maneira possível e assim fazer os movimentos para poder nos tornarmos pessoas melhores. Fique conosco, Pai, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Jesus. Amém. Sejam bem-vindos a mais um estudo. Que Deus possa estar nos iluminando mais uma vez, para que a gente possa, através desses textos, dessas obras, conseguir realmente absorver alguma coisa que fortaleça mais nosso caminho. Porque nós sabemos, todos nós sabemos que a jornada não é fácil. Os empecilhos são muito grandes, as dificuldades. E se a gente não tiver uma base, uma fé sólida, a gente acaba por fraquejar na caminhada, porque as tentações estão aí em todas as portas. O caminho largo, a porta larga, está muito fácil de ser seguida. Então, para que a gente possa se fortalecer mais, vamos se apegar mais nessas palavras, esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, tentando colocar realmente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E o tema de hoje é Boas Obras, psicografado por Chico Xavier, da obra de Emmanuel, né? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está escrito lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. E Emmanuel começa o texto dele da seguinte forma: Brilhe vossa luz, disse-nos o Mestre, e muitas vezes julgamos-nos unicamente no dever de buscar as alturas mentais. E suspiramos inquietos pela dominação do cérebro. Contudo, o Cristo foi claro e simples no ensinamento. Brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não apenas pela cultura intelectual, não somente pela frase correta, nem só pelo verbo flamejante, não apenas pela interpretação eficiente das leis divinas, não somente pela prece labial apurada e comovedora, nem só pelas palavras e pelos votos brilhantes. É indiscutível que não podemos menosprezar a educação da inteligência, mesmo porque escola em todos os planos é obra sublime com que nos cabe honrar o Senhor. Mas Jesus, com a referência, convida-nos ao exercício constante das boas obras, seja onde for, pois somente o coração tem o poder de tocar o coração, e somente aperfeiçoando os nossos sentimentos, conseguiremos nutrir a chama espiritual em nós, consoante o divino apelo. Com o amor, estimularemos o amor. Com a humildade, geraremos a humildade. Com a paz em nós, ajudaremos a construir a paz dos outros. Com a nossa paciência, edificaremos a paciência alheia. Com a caridade em nosso passo, semearemos a caridade nos passos do próximo. Com a nossa fé, garantiremos a fé ao redor de nós mesmos. Atendamos, pois, ao nosso próprio burilamento, porquanto apenas contemplando a luz das boas obras em nós é que os outros entrarão no caminho das boas obras,
glorificando a bondade e a sabedoria de Deus. Olha como esse texto chama a atenção da gente para as coisas simples na nossa vida do dia a dia, né? O que que nós temos que fazer? Ser o exemplo, como Jesus foi o exemplo. Ser o caminho que alguém vai seguir no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com os nossos amigos. A gente servir de exemplo, de modelo. Porque o ser humano, ele ainda se guia através de figuras. Ele é muito suscetível a, digamos assim, tipo uma manada, um seguindo o outro. Então, procuram sempre o exemplo. Não adianta somente eu falar, 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 como foi dito aí no início do texto, né? Não são somente os aprimoramentos intelectuais, não é somente a ser inteligente, trabalhar a inteligência, mas sim a prática dessa inteligência. Não é somente conhecer a fundo o evangelho, mas sim praticar esse evangelho, porque somente através do exemplo é que a gente vai conseguir seguir o outro. Da mesma forma, Jesus, ele veio mostrar, ele veio fazer, ele veio amar, ele veio curar. Para quê? Para que ele fosse realmente aquele modelo. E a gente precisa realmente se basear nisso para poder se fortalecer mais na nossa caminhada. Tem um texto aqui muito bonito e que já começa chamando a nossa atenção. Um homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou: Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Que tudo é sombra, maldade e indiferença. Angústia e aflição dominam as criaturas que, a meu ver, se debatem num mar de trevas. Senhor, onde o caminho que me assegura a libertação? Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente: Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Olha, esse textozinho já resumiria tudo que a gente leu até agora, hein? Então, cada um de nós precisa acender a luz que está dentro de nós, que a gente se esforça para deixar apagada no nosso dia a dia. A gente só quer pedir, 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 mas não quer fazer, não quer mostrar, não quer agir. A gente quer aprender as coisas que estão no Evangelho, quer falar bonito, quer se expressar de uma forma bonita, mas na hora de agir, aí começam as dificuldades. Então, o que que é fazer brilhar essa luz dentro de cada um de nós? Começa pela aquela coisa do autoconhecimento, né? Sem isso, a gente não vai conseguir caminhar direito. Aquela frase antiga, conhece-te a ti mesmo e tudo se resolverá. Então, fazer brilhar a nossa luz é apagar as nossas imperfeições, refletir na nossa vida, nos nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, as vibrações que a gente emana, as vibrações que a gente, os nossos instintos, nossos desejos, são tudo energias que a gente espalha, que a gente emana por aí e que a gente não se atenta a isso, né? A luz, se ligar na luz pura do Cristo, é chegar a uma condição declarada por Paulo de Tarso, lá quando ele falou, numa parte lá do texto dele, que já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, quando será que a gente vai chegar a uma condição de dizer que o Cristo está realmente dentro do meu coração, que o Cristo está sendo realmente o meu exemplo, o meu modelo, o meu guia? É muito fácil eu chegar aqui e falar: Jesus é meu modelo, é meu guia, minha luz, mas eu estou agindo, estou realmente fazendo isso, seguindo esse modelo? Eu estou realmente seguindo essa luz? Então, para chegar a essa condição de dizer que Jesus é meu modelo, meu guia, a caminhada é longa.
E começa exatamente nesse autoconhecimento que nós precisamos parar para ver. Quantas vezes a gente para analisar os nossos sentimentos íntimos, as nossas emoções íntimas, aqueles momentos de angústia, de raiva. Então, quantas vezes a gente vai parar para analisar tudo isso? Identificar o que que a gente traz dentro de nós que precisa ser melhorado, né? O que que a gente precisa modificar, o que que precisa desenvolver mais dentro de nós. E nós paramos para fazer isso. O nosso dia a dia, a luta diária, o trabalho, a correria, na maioria das vezes, bloqueiam essas situações. Mesmo na hora do repouso noturno, nós às vezes oramos, mas nós oramos para agradecer ao Pai, para pedir para os nossos irmãos, para isso e aquilo, mas aquela autoanálise que a gente precisaria estar fazendo, o que que eu fiz hoje, o que que eu poderia ter melhorado hoje, o que que eu errei hoje. Então a gente não tem esse hábito de fazer, uma coisa natural nossa, mas que a gente pode acordar para isso. Então é novamente o que? O trabalho do auto-amor, né? O qual, bem conduzido, nos leva à reforma íntima. Então, eu amo o próximo, eu amo isso e aquilo, mas eu amo a mim também, né? Eu já parei para analisar se eu estou tendo o amor por mim. Então, um roteiro prático para a gente poder se fortalecer um pouco mais nisso é sugerido por Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, onde é perguntado qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Lá é um texto bem grande, eu não vou passar aqui para vocês, mas depois vocês podem reler. Acredito que todo mundo já leu, mas podem reler novamente, porque ele é bem interessante e nos chama a atenção para tudo isso que está sendo falado aqui. E o apóstolo Paulo, em três de suas cartas aos povos daquela época, aponta também essa necessidade de praticarmos o bem, fazendo a nossa parte, para que a porta do bem seja a porta larga da terra, né? Então, através a gente, a porta é estreita, mas através da prática do bem, essa porta pode se expandir. Não é fácil, a gente sabe que a luta é bem pesada. Então, lá na segunda carta ao povo de Corinto, Paulo lembra a necessidade da gente levar adiante o bem que a gente recebe, onde ele fala: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a sua tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então a gente acha o consolo, encontra o consolo em Deus, em Jesus, para que a gente possa também ter força de consolar aquele que está precisando, de guiar, de orientar. Para isso, é necessário repetir autoconhecimento de si mesmo, a reforma íntima de cada um de nós que tem que fazer todo dia, a busca do eu que a gente ainda não conhece, né? É uma luta que a gente está na jornada, sabe que não é fácil, mas que precisa praticar. Na segunda carta que ele escreveu aos Hebreus, Paulo alerta que devemos focar nossa atenção em nossa evolução moral, na nossa salvação, onde ele escreve: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação. Então, o caminho da salvação é a melhoria de cada um de nós, no dia a dia. E escrevendo aos habitantes da galáxia, Paulo esclarece que o foco exclusivo nas ilusões mundanas a nada leva, enquanto que o trabalho pela evolução moral traz benefícios imperecíveis. Então ele escreveu: Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará vida eterna. Então são textos tão iluminados, tão brilhantes,
e que a gente precisaria realmente ler e reler várias vezes, assim como o texto principal de Emmanuel, onde eu comentava há pouco, que aparentemente é um texto de fácil entendimento, mas a gente, para poder absorver realmente a mensagem, é preciso ler várias vezes, ler de manhã, de tarde, de noite, quando puder, para aos poucos ir assimilando as verdades que estão ali. E que a gente sabe o que é, mas na prática fica um pouco difícil porque a gente ainda não absorveu para dentro de nós essa energia que está ali naquelas palavras, né? O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, ele tem como Jesus modelo e inspiração, ou seja, aquele que se esforça no dia a dia para ser um cristão verdadeiro, para ser um espírita verdadeiro, para ser cumprir o seu papel aqui na Terra, ele vai ter que ter como base, como inspiração, Jesus. E para ele a evolução é um processo contínuo, ou seja, aquela pessoa que está ligada a Jesus está consciente que a evolução nossa, a melhoria nossa, é um processo diário, contínuo. Ele não para, não só aqui, mas nas outras encarnações, e é um trabalho que, que vem que necessita de calma, de paciência, de observação e, repetindo, do autoconhecimento. Então, diante de pessoas difíceis, a gente treinar a nossa paciência, né? Ao ser caluniado, procurar trabalhar mais. Diante das ofensas, aprender a perdoar 70 vezes 7. E quando chamado a dar testemunho da fé, exemplificar. Quando a gente precisar mostrar alguma coisa, em vez de só falar, mostrar, exemplificar através do nosso trabalho, através do nosso amor ao próximo, da compreensão, tudo isso que já foi é, comentado aqui. E qualquer situação em que a gente se encontrar, a gente deve sempre lembrar do ensino do Mestre Jesus. Que brilhe a vossa luz, que vós sois a luz do mundo. E onde há luz, as trevas não ocupam lugar. Jesus ainda reforça essa tese ao dizer: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Está escrito lá em Lucas, capítulo 12, versículo 35. Bom, pessoal, para não prolongar muito e dar espaço a vocês também de comentar alguma coisa, o nosso estudo, o nosso comentário aqui fica por aqui. Espero que a gente realmente consiga absorver um pouco mais de tudo isso que a gente falou aqui, colocar na nossa prática diária, esse autoconhecimento, procurar observar o nosso interior, nossos sentimentos internos no dia a dia, como é que a gente age perante as dificuldades que a gente encontra na vida, que todos nós temos nossos problemas. É em casa, é na rua, no trabalho. Como é que a gente encara tudo isso no dia a dia, né? O que a gente precisa fazer para se melhorar mais, para acender essa luz que está dentro de nós e não deixar ela debaixo do alqueire, mas colocar ela em cima, para que ela possa também iluminar aqueles que estão em minha volta, né? O texto ele é bem autoexplicativo, as palavras do seu Laércio também, mas eu queria só destacar alguns pontos assim que da lição como um todo eu acho que são as mais importantes, né? Logo no início que ele já começa falando, né, que não é somente a questão do pensamento, a questão de palavras, né, mas o que é mais relevante é o exemplo, né, que você pode dar, né? Não que o pensamento, as palavras não sejam, porque uma boa palavra, uma boa conversação, né, é algo que contagia também, né? É por isso que, infelizmente, a gente acaba se deixando levar por essas pessoas que falam bem, que são envolventes, né? Então, a gente, na maioria das vezes, se deixa levar
pelas palavras, né, pela forma de que essas pessoas têm um poder de persuasão grande, né, para com a gente, não só no campo religioso, mas até mesmo ou no trabalho, ou na escola, ou na política, que você vê, e a gente acaba embarcando em determinadas coisas, mas o exemplo que a pessoa precisa dar na sua vida, né, a vida que a gente vive precisa ser o exemplo vivo da nossa conduta, do que a gente é realmente, porque o grande problema nosso, eu entendo que é esse, a gente não se aproxima muito entre o que a gente fala e o que a gente pratica. Tudo bem que é muito mais fácil, né, você falar algumas palavras bonitas do que você praticar bons atos. Mas a simplicidade está nos pequenos gestos, né? A importância do exemplo está nos pequenos gestos. Né? Então, assim, o texto ele segue falando uma outra coisa que é importante, que a escola ela é obra sublime, né? Então, assim, é importante. Qual é o exemplo que a gente tira disso? A escola é obra sublime, os templos religiosos são obras sublimes, eles têm a sua importância, eles têm a sua relevância. Só que a gente precisa aprender a ter um discernimento de não se deixar levar somente por aquilo que você escuta, né? Ou por um padre, por um pastor, por um palestrante espírita. Não, a gente precisa buscar, a gente tem que parar de se contentar somente com o que a gente ouve e assumir a nossa cota de responsabilidade, né? Porque é assim, né? As palavras, o vento leva, ela pode até contagiar naquele primeiro momento, né? Porque às vezes você está precisando de um amparo, de um aconchego, de um conforto, então você ouve uma coisa que te motiva, aquilo te contagia inicialmente. Mas é só um exemplo que te arrasta, é só um exemplo que vai fazendo com que você veja, na verdade, qual é a substância que aquela pessoa tem, né? Então, assim, a gente precisa dar mais importância nos atos concretos do que aquilo que é dito. A gente vê, começando da família, sempre vai ter um familiar que é o nosso exemplo, que é a nossa base, a nossa referência. Um pai, uma mãe, um tio, um primo, um irmão. Dentro do âmbito familiar, a gente tem muitos outros que são exemplos negativos, né? Mas a gente sempre tem aquela figura, quando a gente fala de família, não, essa pessoa aqui é um exemplo, né, positivo, é uma pessoa, né, firme, uma pessoa, né, de caráter, é uma pessoa que, de repente, eu gostaria de ser parecido. E os ambientes em que a gente circula é a mesma coisa. No âmbito escolar, você sempre, para quem, né, já passou pela fase escolar, sempre tem aquele professor que você guarda na memória, que você guarda no coração, aquele professor que te marcou, né? Não só por ele ensinar bem, mas por ele ser cativante, né? Por ele saber chamar a turma para si, por ele ter dar importância até para os alunos que têm um pouco mais de dificuldade, tá sempre, né, chamando para ele a responsabilidade. No ambiente de trabalho, ou um colega de trabalho, ou um chefe, você sempre vai ter tido contato com alguém que teve uma importância, que te ensinou coisas importantes, como se comportar melhor, como segurar um pouco mais o seu temperamento, como se socializar melhor entre os seus colegas de trabalho, aquele que está lá, que te ajuda, não, você está novo, né, no ambiente, não, vem cá que eu vou te ajudar, vou te dar uma força, é assim que se faz. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai vendo, né, no nosso dia a dia. E a gente vê ao nosso redor, na sociedade. Agora, o exemplo clássico, que a gente está em Olimpíadas, né? E você vê aqueles jovens, né, essas moças e rapazes, anos de esforço, de treinamento, de persistência. Muitos deles ali não têm nenhum patrocínio relevante, mas eles foram lá e estão fazendo bonito, né? E muitos outros estão dando exemplos péssimos, né? Estão fazendo um monte de coisa que não devia fazer. Mas a gente precisa ampliar o nosso pensamento para aqueles que fazem por onde, né? E é mesmo na nossa vida de sociedade, nossos governantes, a gente não se deixar levar pelos maus exemplos, mas a gente procurar os bons exemplos. Porque, infelizmente, o ditado é esse, né? O exemplo ele arrasta. Então, se você dá bons exemplos, isso é maravilhoso, mas se você dá maus exemplos, você também está arrastando contigo uma série de pessoas que não têm aquela firmeza, né?
de caráter ou não ter um discernimento que vão atrás de você. E só para fechar, eu acho que é importante destacar a importância não só do exemplo, mas da responsabilidade individual, porque quando a gente se deixa levar muito pelos outros, até pelos bons exemplos, pelas pessoas que nos são referência, a gente também não pode esquecer que a gente tem que ter a nossa própria identidade. A gente tem que assumir a responsabilidade da vida, da nossa posição, né, diante do mundo, na família, em todo lugar em que a gente se coloca, né? A gente precisa assumir essa cota de responsabilidade e entender que você não precisa se teleguiar pelas outras pessoas, mesmo que sejam boas pessoas e bons exemplos. Você observa, você analisa, mas você capta o que for bom para você e você segue em frente, dando o teu toque especial, fazendo do seu jeito, fazendo da forma que você julgue correta e realmente fazendo da maneira correta. Acho que quando a gente começar a assumir um pouco mais a nossa responsabilidade diante da vida e ver que a gente vai ter que arcar com as consequências, as coisas tendem a melhorar. Eu penso dessa forma. Fazer a luz brilhar, hoje em dia, tu vê assim a humanidade em si, né? E vê uma diferença de comportamento que é muito gritante em relação à individualidade do ser humano. Aí a gente vai lá atrás no Evangelho, quando Jesus fala que nós faremos a mesma coisa que ele faz e muito mais. Como a gente sempre comenta esse tipo de situação, essa mensagem de Jesus. E no caminho de Damasco, quando Paulo é cego, ele fica cego pela luz de nosso Senhor Jesus Cristo, e tamanha é a sua intensidade, a gente vê a tamanha diferença do brilho da luz de Jesus em relação a nós. Imagina, se nós faremos a mesma coisa que Jesus faz, né? E vamos fazer a mesma coisa que Jesus faz e muito mais, imagina a diferença da luminosidade nossa de Jesus Cristo, o quanto nós vamos precisar crescer para que nossa luminosidade chegue, né, a ponto de se equiparar. Não vamos dizer assim, né? É difícil, né, chegar até lá, mas como o próprio Jesus relata que nós vamos fazer a nossa luz brilhar, vamos querer fazer a mesma coisa que ele faz e muito mais. Quanto tempo vamos levar para chegar a esse patamar? Então você vê pelo comportamento da humanidade o quanto difícil é fazer a luz brilhar. Porque a reação, os acontecimentos que vêm acontecendo no dia a dia de nossas vidas, o que acontece faz baixar nossas vibrações, são coisas que a gente, sei lá, a gente ainda não está assim equilibrado o suficiente para mudar o nosso comportamento. É difícil para a gente, para caramba, é um problema aqui, um problema ali, é um problema colar, e a gente ainda não temos esse equilíbrio, né? Embora nós estejamos dentro de uma instituição cristã, estudamos o Evangelho, mas nós sempre somos pegos no nosso desequilíbrio. Né? Nós ainda não temos aquele discernimento, aquela vontade que falta ainda na gente. É complicado fazer a nossa mudança. Né? Você vê como é que é difícil. Você está naquele momento de reflexão, está naquele momento de oração, tu sai daquilo ali, poxa, todo zen, todo tranquilo, aí chega lá na rua, primeira oportunidade que você tem de pôr em prática aquele ensinamento que você teve, aquela pessoa vai, pisa no seu pé e você explode. Caramba, cadê aquele ensinamento que você teve? Cadê a oportunidade que você teve de colocar em prática aquilo que você estudou, que você aprendeu aí? Aí você, depois de um tempo, você vai refletir, caramba, eu não tive, eu estudei e não pus em prática o que eu estudei. Aí vem aquela famosa, né, situação igual na escola, vamos repetir de ano, vamos voltar, vamos reencarnar quantas vezes for preciso até
a gente buscar o crescimento moral. Nós estamos precisando fazer a nossa luta de essa dificuldade. Então, você vê quantos séculos tem espíritos vagando no mundo espiritual ainda, nem sabe que já desencarnou, quanto tempo está lá vagando, né? Espíritos que rebeldes, né? Espero que a gente, pelo menos um passo, né? Pelo menos 1 milímetro ou 1 centímetro de passo, nós tenhamos dado nessa encarnação, né? Porque a evolução sempre é feita, mas a passos curtos, infelizmente. Quando Jesus pede para cada um de nós brilhar a vossa luz, é porque ele, o que ele quer dizer com isso? Que o trabalho, ele é nosso. Jesus fez a parte dele. Jesus ensinou o caminho. E o resto é conosco. Aí vem aquela palavra linda, maravilhosa, que o Celeste falou. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, é nós conosco mesmo. Nós que temos que fazer esse autoconhecimento. Nós que temos nos analisar como é que anda o nosso comportamento. Como é que eu estou agindo? Nesse momento eu estou zen. Nesse momento nós estamos estudando esses ensinamentos de Jesus. Mas daqui a 2 horas, lá fora, será que se eu encontrar alguém que de repente, como falou o Sinésio, deu um exemplo aí, e de repente me deu um empurrão, ou revide alguma coisa que venha me trazer constrangimento, será que eu não já posso pôr um pouquinho desses ensinamentos em prática? Eu não estudei, aquilo não foi para mim, ou foi para o outro? Que se a gente não fizer esse trabalho interior, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar repetindo sempre os mesmos estudos, sempre as mesmas conversas, e aí o tempo passa e nós não aprendemos nada. Então é hora de quê? De pôr em prática. É fácil? Não é fácil, porque muitas vezes vão te chamar de covarde, que você não revidou. Você ficou calado, você não, se fosse eu, aí vem um monte de juiz, de justiceiro. Se fosse eu, não ficava quieto, se fosse eu revidava, você está certo, você tem razão. Não importa se nós temos ou não a razão. O importante é que nós estamos querendo entender que não dá mais para ficar brigando olho por olho, dente por dente. Ou seja, não dá mais para carregar esse homem velho que vem nos consumindo as nossas energias, que é o ego falando mais alto. Se bater em mim, vai levar. Não, gente, não dá mais. Nós temos que trabalhar isso dentro de nós. E é dentro de casa, junto à nossa família, que nós precisamos fazer isso. Porque se nós fizermos esse treinamento com o esposo, com a esposa, com o filho, com o vizinho, lá fora vai ser mais fácil nós colocarmos isso em prática. Nós não estamos dizendo que nós estamos melhores que ninguém, porque nós já estamos estudando. Porque o que acontece? Se nós temos a informação, para nós fica mais fácil. Agora, nós não podemos ficar acomodados em achar que vai dar tudo certo, porque nós já lemos o Evangelho. Hoje eu fiz o Evangelho no meu lar, vou sair na rua, vai dar tudo certo. Hoje eu fiz o estudo lá, no vídeo, lá, com meus amigos, vai dar tudo certo. Não, porque isso é um terço do que nós precisamos fazer diariamente. Porque nosso trabalho não é apenas um estudo, nosso trabalho não é apenas uma leitura, nosso trabalho não é apenas uma oração. O nosso trabalho interior, esforço diário, 24 horas por dia. Porque brilhar a vossa luz, é nós que temos que fazer isso. Ninguém vai brilhar a nossa luz por nós. Somos nós conosco mesmo. Ah, mas aí só eu faço o trabalho, o outro... Deixa o outro. O outro irmão, de repente, não entende a informação no momento. Mas se você fizer a sua parte, se você der exemplo, que você está mais calmo, vamos falar no dia a dia, né? A gente não está falando de Jesus, nem de Jesus, que é um patamar muito alto, mas no dia a dia, você der exemplo, que está mais calmo, mais educado dentro de casa, mais compreensivo com a sua família, mais, digamos assim, mais amoroso, mais apaziguado,
Tua família, teu parente, teu filho, tua esposa vai dizer, nossa, mas o fulano está diferente, o fulano está mais tranquilo. Mesmo perante essa pandemia, perante essa loucura que nós estamos enfrentando, ele ainda tem uma palavra para me dar, uma palavra amiga, um aconchego. Então, se ele está fazendo um trabalho, eu também vou precisar melhorar. Se ele não revidou, quem revida fica até chateado, fica até depois com remorso. Então, é um trabalho diário, brilhar é a vossa luz, é um trabalho que nós temos que fazer, porque nem foi falado aí, Jesus falou que nós um dia vamos fazer tanto quanto ele fez, e o trabalho dele foi árduo, e o trabalho dele está sendo também, continua incansável, para que todos nós viemos dar exemplo dos seus ensinamentos. Mas não é uma tarefa fácil, não é nada que a gente vai dormir de um jeito, acordar no outro dia, a luz brilhando. Não, nós temos que entender que nós temos que ter altos e baixos também, mas nós não podemos ficar só nessa faixa de, vai melhorar, o outro tem que fazer. Não, eu tenho que fazer. É eu que tenho que experienciar, eu que tenho que se melhorar. Eu tenho que cobrar de mim. Se eu estou bem, se eu faço o meu trabalho, o outro vai também sentir essa repercussão, vai repercutir no outro. Por quê? Porque ele vai entender que você não é mais aquela pessoa, aquela pessoa violenta, aquela pessoa agressiva. Isso não é ser bobo, isso não é ser, digamos assim, fugir da realidade, não. É estar consciente, é o autoconhecimento de si mesmo. E aí quem está conosco vai entender que tem algo que está diferente, então vamos ter que mudar, ver o seu tratamento. Porque, gente, no mundo espiritual, ao retornar ao mundo espiritual, nós vamos estar, nós conosco mesmo, com a nossa luz ou com a nossa escuridão. A nossa luz vai estar bem apagadinha, ou quase nada. Quando o irmão Jacó chegou lá e disse que aquela luz não era dele, que ele pediu até para rever, porque achou que aquela luz não era dele, porque ele achava que quando saiu daqui, como ele era um orientador espiritual, por isso que eu estou falando que as palavras, nós estamos estudando que as palavras, isso não é suficiente. Que adianta nós falar para o outro? Que adianta nós falar de Jesus e não fazer o que Jesus pede de cada um de nós, que é a reforma íntima? O irmão Jacob, quando chegou do outro lado, a luz dele era muito apagadinha, e ele achava que não era a dele. Porque irmãos que aqui se parecia ser muito mais inferior do que ele, estava com a luz muito mais acesa. Porque nós vamos levar daqui, vamos chegar no mundo espiritual com o que nós levamos daqui. O nosso fluido, a nossa luz é exalada pelo nosso perispírito, pelo nosso espírito, como o suor é exalado do nosso corpo físico. Aqui nós, quando suamos, o que nós fazemos? Aquele suor que é exalado não é do outro, é do nosso corpo. O suor do outro é do outro. O suor nosso é nosso. O nosso fluido do outro lado não é diferente. Vai ser exalado de nós a luz, ou vai ser exalado de nós a escuridão, o perfume ou o odor. Nós sabemos que existe isso. Nós sabemos que tem peso, que tem odor, tem tonalidade, e isso vai depender com isso que nós vamos ser conhecidos no mundo espiritual. Então, o que nós estamos levando daqui é como nós vamos se apresentar do outro lado. Então, nós não podemos fingir para nós mesmos. Nós não podemos enganar a Deus. Nós não podemos enganar nós mesmos, porque é uma realidade que vai estar destampada. Ainda aqui, no planeta Terra, a lei de Deus está impressa na nossa consciência, e nós sabemos o que nós estamos fazendo certo e sabemos o que nós estamos fazendo errado. Então, já dá para corrigir. Dá tempo. Nós ainda temos tempo. Um dia a gente faz muita coisa de diferença, uma diferença muito grande na nossa vida, na nossa história. 1 minuto de pensamento no bem muda um conteúdo, digamos assim, desagradável que nós tenhamos emitido para alguém. Então, o nosso trabalho é o quê? Policiar as nossas mentes, policiar os nossos pensamentos, porque o pensamento, ele é força. O pensamento pode tudo. Um pensamento nós construímos tudo. Agora, o que nós estamos construindo?
Olha o perigo aí dessa fonte criadora que Deus deu a cada um de nós, que é o pensamento, e que nós podemos construir ou destruir. Aí estamos mergulhados num momento trágico, num momento delicado, num momento enfermo, e aí nós perguntamos a nós mesmos: o que nós estamos fazendo nesse momento de transição? Qual o nosso trabalho? Qual o nosso esforço na recuperação desse planeta, na transição, na melhora, na cura desse planeta? Porque nós podemos curar nós mesmos e nós podemos curar os demais. Porque com o nosso trabalho diariamente, para que nós possamos passar por essa transição mais suave e mais saudável. É falando do mal? É irradiando vibração pesada? É, digamos assim, fazendo propaganda do mal que está acontecendo? Olha a nossa enfermidade. Nós estamos contribuindo para que essa enfermidade se prolongue mais tempo. Mas se o nosso trabalho for o contrário, o que Jesus pede de cada um de nós, amar ao próximo como a si mesmo, primeiro, nos amamos, criticamos a nós mesmos, nos analisamos, usamos a força, a potência dos nossos pensamentos para uma reconstrução, para um tratamento, para uma renovação, para uma calma, para uma cura, que é o quê? A nossa prece, a nossa oração, a nossa vibração, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, que acalme as nossas tempestades, acalme a tempestade do planeta, pelos nossos irmãos que estão mais enfermos, talvez, do que nós, que já estudamos o Evangelho, entendemos um pouquinho da mensagem do nosso Mestre Jesus, e aí as nossas luzes vão o quê? Brilhar. E a tonalidade, quem vai dar a minha luz? Sou eu. A tonalidade que vai dar a luz do Sinésio é ele. Não é o anjo da guarda, não é o mentor, não é Deus, não é Jesus. É o trabalho, a construção que ele está fazendo. O mesmo acontece comigo, o mesmo acontece com cada um de nós, irmãos do planeta Terra. Cada um de nós estamos construindo a nossa vida, a nossa história, tanto aqui como do outro lado, porque a evolução se dá em dois mundos. Quando nós fazemos o nosso trabalho aqui, do outro lado tem uma repercussão. Ou seja, nós estamos fazendo uma ponte, uma ligação, um intercâmbio entre os dois mundos. Mas o cuidado da gente é de se policiar, é de se analisar, é de se autoconhecer, de fazer como diz Santo Agostinho, todos os dias. Meu Deus, o que eu estou fazendo? O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de bom? O que eu ainda posso fazer no dia de hoje? Então, é esse o nosso trabalho, autoanálise, se melhorar, para que nós possamos levar daqui, a qualquer momento, ser pego de surpresa, sair daqui com esse conteúdo saudável, com esse conteúdo de paz e de harmonia conosco e com o nosso próximo, porque é disso que nós precisamos, brilhar as nossas luzes. Não espere que ninguém vai fazer o trabalho, que ele é nosso. Não espere que tempos melhores vai chegar para as coisas caminharem. Não, o tempo é esse, o momento é agora, é já, é hoje, é o presente. Vamos estar no momento presente. Por que está acontecendo no nosso momento atual? Nós não estamos vivendo o momento presente. Nós estamos agora já vivendo o futuro, imaginando o que vai acontecer no final do ano, no final dessa pandemia, e nós não estamos aproveitando. De repente, nós nem vamos chegar no final do ano. De repente, nós nem vamos chegar no final da pandemia, nós não sabemos. Então, por que não viver hoje? Hoje é domingo. Hoje é 2, né? Hoje é 1, é primeiro. O que nós podemos fazer 1º de agosto de 2021 de bom e de belo? E deixar o dia de amanhã que Deus vai cuidar dele. Mas podendo fazer tudo para melhorar o dia de amanhã. Porque, gente, se nós não se preocuparmos de fazer esse trabalho presente, do momento presente, nós vamos acabar queimando etapas, e essa etapa vai ficando. Já perdemos um dia da nossa vida, da nossa existência. O que vier, o próximo, amanhã,
dia 2 de agosto, a gente não sabe o que vai acontecer, de repente nem vai acontecer, mas o dia de hoje já passou, porque nós queremos viver o dia da manhã. No dia da manhã, Deus pertence, faz que ele fala o evangelho, fazer igual os pássaros, que não se preocupam com o que vai comer, com o que vai fazer, porque a cada dia abaixa a sua própria preocupação. Então, a nossa luz precisa brilhar hoje, com o trabalho que nós estamos fazendo hoje. A nossa luz precisa brilhar com o trabalho que nós já estamos fazendo, pelo menos nessa reencarnação, eu com meus... Não vou entregar a minha idade, não. Eu com minha sabedoria da madureza, até agora, porque resume nessa existência. Não estou nem falando nas etapas anteriores, porque essa Deus me deu a bênção do esquecimento e a Deus pertence. Mas esse é o nosso trabalho, brilhar a nossa luz, é cuidar do hoje. E se assim, perguntar a Deus, sempre se precisar, faça uma prece de manhã, faça uma prece durante o dia, faça uma prece antes de dormir e peçamos a Deus que Ele nos oriente, que a orientação venha. Cada um de nós. Não tem ninguém aqui no planeta Terra que não tem um mentor cuidando de nós. E esse mentor está ao nosso lado, esperando o nosso pedido, a nossa ajuda. Mas qual é a nossa conexão com esse anjo da guarda? Qual é a nossa conexão com esse amigo espiritual, amigo simpático da caridade do bem? Porque o problema não é com eles, é nós que fazemos o quê? Uma distância, eles estão tão pertinhos, mas eles são humildes, eles esperam a nossa humildade também. Mas cadê a nossa humildade? Que nós só queremos receber, falar, fazer, e não paramos para refletir se o que nós estamos fazendo é legal, se Deus aprova, e aquela coisa, perdendo o tempo. O tempo não dá mais para perder tempo, porque nós sabemos que nós estamos no final aí de uma transição, estamos mais ou menos no meio, não sabemos o que vem pela frente, mas estamos tendo uma grande oportunidade de hoje, fazer o nosso hoje melhor do que o ontem. E, com certeza, com a sabedoria de tudo isso construído, o amanhã nós poderemos fazer melhor do que hoje. E assim a nossa luz, aos poucos, vai brilhar. Como falo lá na frente, vamos colocar acima do alqueire, não de baixo, porque acima vai brilhar, não só para nós iluminar, não só a nós, como aqueles que estão precisando de nós, como nossos irmãozinhos. Quantos irmãos não estão ao nosso lado aí? Eu não estou falando nem encarnado, não, estou falando desencarnado. Quantos irmãos estão do nosso lado precisando de uma ajuda? E nós, quando fazemos uma prece, nós iluminamos esse irmão também. Quando nós fazemos o evangelho no lar, ele vem estudar conosco também. Olha o nosso trabalho aí. Olha a nossa luz aí brilhando. Só depende de nós. É o anjo da guarda que vai fazer isso para nós? É o mentor? Não é. É nós conosco mesmo. Então, vamos brilhar nossa luz com esforço interior, com alto amor a nós mesmos e com um grande amor, esse evangelho de luz que tem nos trazido muita informação. Nós só precisamos abrir os olhos e os ouvidos para entender, compreender e também pôr em prática. Jesus está conosco hoje e sempre, com certeza. Então, eu fico muito, muito feliz mesmo de ouvir essas palavras de vocês, de bom ânimo, né? Da prática do bem. E eu lembrando aqui experiências minhas, né? Que a gente estuda que nem você falou, só. E a gente, para pôr em prática, nossa, como é doloroso, né? Então, aconteceu uma situação desagradável entre eu e minha filha aqui. E filha é sempre, geralmente, alguns se recusa, né, a entender a vida, se recusa aos conselhos dos pais. Uhum. Então, por mais que a gente entenda as palavras de Jesus, que a gente queira pôr em prática, que o Sinésio falou, é um trabalho doloroso, né? E aí aquilo, a gente quando tem a consciência de que, né, das palavras de Jesus, que tem a consciência de que tem que pôr em prática, né, está no nosso consciente, fica martelando o nosso consciente essa prática,
no nosso dia a dia, na nossa família, né? Esse teste, esse desafio familiar. E quando acontecem essas coisas de um desequilíbrio, né? Você queima, a sua consciência é tão forte que queima por dentro, né? Você fica queimando no seu coração, arde, assim, ficou ardendo assim um negócio por uma semana ou duas. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, até meu anjo da guarda, minha luzinha apagou, ficou lá embaixo. A luz do rapaz aí, pequenininha, talvez até nem pequenininha assim estava, né? Então, assim, vem as orações, vem as preces, mas eu fiquei pensando, meu Deus, é minhas preces, não sei se Jesus, Nossa Senhora, está ouvindo, porque está tão escurinho, né? Então, assim, umas coisas que a gente realmente não tem outro jeito a não ser a prática no nosso dia a dia, né? Para realmente tentar essa evolução aos pouquinhos e sempre buscando e lendo, né? Se melhorando a cada dia dentro dos nossos conhecimentos, né? Cada vez mais esse conhecimento intelectual, né? Das palavras, bons exemplos, e seguir fazendo esse esforço, né? É um trabalho de grande esforço. É difícil, mas não é impossível, né? São coisas que você vai fazendo, e aos poucos você faz isso automaticamente. Que nem diz o nosso amigo palestrante Maurício, ele fala sempre isso, né? Que a gente vai chegar uma hora, o bem é aquele bem que você faz automaticamente, né? Você não precisa estar lembrando de nada, nem estar lembrando de palavras bonitas, mas sim fazer por fazer automático. Isso E é mesmo. nesse automático, né, que a gente tem que lembrar a cada momento dos nossos desafios aqui de encarar essas, vamos dizer, esses desequilíbrios, né? Desequilíbrio emocionais com os familiares, com o trabalho, enfim. Não tem mesmo para onde correr. Ou a gente corre atrás de nós mesmos, né? Ou ficamos para trás. É assim. Mas muita gratidão, viu, por todas as palavras bonitas. Você é maravilhosa, sempre nos iluminando com as suas palas lindas, com a sua... Agradecemos a Deus, Deus que nos ajuda, nos orienta, porque sem Ele nada nós somos, não somos, meu Deus do céu, falho tanto quanto qualquer um. Mas, assim, falando sobre a sua situação, só queria só dizer mais uma palavrinha, posso? Pode, deve. Porque são desafios, assim, como nós como pais e mães, às vezes a gente passa por desafios, assim, meio um pouco duro, um pouco sofrido, mas, assim, é uma missão tão linda, uma missão tão grande que nós somos como mãe, como pai, que, por pior que sejam essas situações, Deus está ali do nosso ladinho, escutando, esperando o momento certo para agir, para fazer aquela conexão entre os dois corações, coração materno, coração filial, e aí as coisas vão, né, vai até precisar de um tempinho a mais, as coisas vão se encaminhando de um jeito tão harmônico que a gente nem percebe. No momento, é um céu que cai, um mundo que cai na nossa cabeça, mas depois... Com o tempo, a tempestade passa, aí volta tudo ao normal e as coisas se caminham de um jeito que a gente fica se imaginando, meu Deus, como é que pode?
mas porque Deus estava ali presente, porque a missão de ser mãe é uma missão muito linda, e muitas vezes os filhos não compreendem o trabalho de uma mãe, de um pai, e só mesmo quando eles são, mesmo outros até mesmo depois de pai e mãe, mesmo assim não entendem também, mas Maria Santíssima, nossa mãe querida, sabe muito bem o que é ser mãe, o que é ter um coração materno, é uma missão, e o que as mães aqui na Terra estão fazendo igual você deu o seu exemplo, é uma missão tão bonita, mas tão linda, que é a maior missão que tem na Terra entre as mulheres, é a maternidade. Então, fique tranquila, fique calma, que a tempestade ela vai passar. Depois dessa ventania vai vir a harmonia e as coisas lá na frente, talvez vai levar uns dias, meses, até ano, mas as coisas vão ser tão assim, bem encaixada, tão bem harmonizada. Você não pensa, nossa, nunca imaginei. Deus realmente estava no controle. Tenho certeza disso. Sim, muito obrigada. Deus abençoe. Assim, só para finalizar, eu vi um filme essa semana, acho que muita gente já viu esse filme, Lágrimas de Sol. E no final do filme tinha uma mensagem, não lembro o nome do autor, e não lembro a íntegra, assim, a frase toda, mas mais ou menos assim: para que o mal prevaleça, basta que o bem não faça nada. Né? Isso aí é... Oi? É isso mesmo. Isso aí. Então, se o bem que existe em nós deixar o mal que existe ainda em nós prevalecer, né? Nós vamos sofrer as consequências. Tá? Então, vamos lá. Vamos agradecer a Deus, em nome do nosso Jesus Cristo, por mais essa bênção de ensinamento que recebemos hoje, com a graça dos amigos espirituais que estão sempre presentes em nossa vida, e com esses ensinamentos possamos fazer a nossa luta de Deus. Vamos agradecer sempre por todos os momentos bons de nossas vidas. Os momentos ruins que sirvam de aprendizado, façam servir de experiência para que nós possamos seguir com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo e seguir sempre com a paz em nossos corações. Obrigado, graças a Deus, viva Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Amém.